Neste vídeo, galera, eu vou estar mostrando agora como fazer a criação de uma tela de CRUD no Evo Manager. Da mesma maneira como é feita com as telas padrão aqui, de maneira bem simples, aí listar os registros, editar, excluir, visualizar eles e adicionar registros. Para essa videoaula aí eu escolhi a tabela de Evo Planos Acompanhamentos. Fazer por dos acompanhamentos tem aí a relação com outra tabela, vai dar para mostrar inclusive o plugin jQuery. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem na nossa pasta Applications, dentro dos nossos modules, Evo Planos Acompanhamentos. Aqui a gente tem nosso model que vai fazer a persistência de dados. E dentro de controles, Evo Planos Acompanhamentos, temos o nosso controle. Esses caras aqui estão estendendo das end DB Table e das end Controller Action. Para fazer o CRUD, como eu mostrei aqui no Interprojetos, a gente tem que alterar eles vão estender a biblioteca do próprio Evo Manager. Nesse caso aqui vai ser a Evo Manager DB Table e aqui a Evo Manager Controller Action, certo? Na Evo Manager Controller Action nós temos alguns atributos aí que precisamos usar na classe filha e os métodos já pré-implementados, que a gente vai ter que chamar eles da base. Então vai ficar assim. Vamos pegar a lista dos campos aqui no controle. Título não será usado, Front Object também não, List Objects também não. Vamos usar a URL base. Ok. Propriedade name, nós vamos definir qual vai ser o nome do nosso objeto que nós vamos poder usar nas views. No nosso caso, queremos que o nosso objeto se chame acompanhamento. Título, nós escolhemos o título que vai ser usado para ser exibido dentro do nosso CRUD. No caso, planos acompanhamentos. Table Class, nós vamos informar aí qual que é o nome da classe do nosso módulo, no caso aqui Application Model Evo Planos Acompanhamento. Primary, nós vamos definir o nome da PK desse cara, podemos usar aqui, ó, ID. Field Description, nós vamos definir qual que é o campo que vai servir de descrição para visualização dos registros. No caso aqui a gente pode definir o próprio projeto, acompanhamento, não, projeto não é interessante. Pode ser o ID do Mantis, acompanhamento de acordo com o ID do Mantis, tá? E a URL base. A URL base vai seguir o nosso padrão, barra, para pegar o primeiro diretório, e depois disso o nome que vai ficar a nossa view. No caso aqui em views scripts temos Evo Planos Acompanhamentos. Então esse é o nome que nós vamos colocar aqui na frase. Evo Planos Acompanhamentos. Beleza. Aí a gente pode começar a criar as nossas functions. No caso vamos ter a Index Action, onde vai ficar listado os registros. Vamos ter a função add action, para adicionar os registros. Public function update action, atualização dos registros.
public function delete action, public function form action, onde vai ficar o nosso formulário para adição e edição de registros. E por último, public function view action, que vai ser somente para visualização do registro, que vai poder ser chamada de outras telas também. Certo? Como nós temos todas essas actions pré-implementadas na base, nós precisamos simplesmente chamá-las aqui na nossa classe filha. No caso da index action, nós vamos chamar a parent dela. Index action precisa receber uma view por parâmetro. Passamos do end desvio. Add action. Também vamos chamar a sua função da classe parente. Não precisa de parâmetros. Update action, da mesma maneira também, não precisa de parâmetros. Delete action também não precisa de parâmetros. Form action vai o parâmetro view. Então passamos também this view. E na view action também passamos a view por parâmetro. Por que passar a view por parâmetro? Porque a classe Py precisa fazer algumas manipulações e enviar dados para a nossa view. Porém, como essa view está diretamente ligada aqui ao nosso controle de planos acompanhamentos, ele não vai existir aqui na base. Então, para isso, a gente precisa enviar por parâmetros para funcionar corretamente. Aqui temos todas as actions implementadas. Precisamos agora construir as nossas views. O CRUD já está feito aqui, mapeado conforme ele é mapeado no próprio Zend Framework, né, usando a ZendDB Table. Só mudamos aqui porque temos alguns tratamentos na hora de incluir e editar registros diferentes aqui na Event Manager DB Table. Mas a implementação do módulo vai funcionar igualzinho se funciona no Zend. Agora já temos a base feita, nós vamos construir as views para exibir os nossos dados. No caso aqui em Evo, planos acompanhamento, temos a index. Na nossa index vamos apagar o conteúdo padrão dela. Antes de tudo, adicionar o nosso título. This head title. Append. Agora, vindo lá do nosso controlador base, nós temos o this título. Nosso this título está vindo aqui do nosso amigo Event Manager Controller Action, que define para nós um título que a gente vai ter acesso aqui em todas os actions que trabalham com view. Todos eles vão possuir esse título, então a gente não precisa se preocupar em montar o título, ele já vai vir em qualquer tela que tenha view. Aqui vamos adicionar um título para ser exibido no corpo da página também. Vamos dar um echo this título. Ok, um espaço. Agora vamos adicionar aqui o nosso colega com as ações, para ficar mais fácil, copiar de outra view. E projetos index aqui um span com float right, titulações, um input de adicionar acompanhamento, que vai ser das classes CRUD. Estamos fazendo de novo, seria a ação do botão
novo. Agora nós vamos fazer a listagem dos registros. Tabela, definir para ela o ID com list, erro acompanhamentos, e a classe dela list CRUD, que já tem implementada lá no nosso style. Vamos adicionar theread e um debug. Nosso theread vai possuir apenas uma linha. TH. Vamos ver o que nós queremos exibir aqui. Vamos exibir o ID, projeto, ID months, data de início e fim e a ordem deles. Então vamos exibir todos os campos. Aí, então nós vamos fazer o seguinte: temos os nossos 6 campos aqui. Projeto, monte, data inicial, data final e ordem. E, por último, as ações que nós podemos fazer com cada um desses registros. Vamos alinhar e esticar para o centro. Beleza. Agora aqui no nosso pare, nós vamos listar os nossos registros. No caso aqui, a gente definiu que o nome da variável sendo acompanhamentos. Então a gente vai ter acesso à nossa variável aqui para fazer a listagem. Primeiro vamos fazer um for each. Fazer ele assim, fica mais legível no meio do código HTML. For each. Então nós vamos ter o nosso acompanhamentos. Então eu fiz acompanhamentos acompanhamentos. Aqui podemos fazer a nossa estrutura aqui. Temos a nossa trzinha. Vamos ter enter para o ID, projeto, months, data inicial, data final, ordem e as nossas ações. Ok. Agora, dentro de cada um deles, nós temos o acompanhamento, um eco, acompanhamento, ID. De projeto, nós temos o atributo também, projeto. Agora aqui no months, que a gente tem uma relação entre as tabelas, é que fica interessante. A gente pode criar aqui um objeto para representar essa relação. Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui, criar uma variável months, que vai receber o nosso acompanhamento, a função find parent row do Zend Framework, que vai nos trazer aí o objeto da tabela lá do months, que faz relação com o nosso campo. Vamos passar aqui o nome do model do months, no caso vai ser application model months bug table, certo? Agora nós temos as informações do months,
aqui na variável months. Podemos fazer o seguinte: criar o link para o months, que é o ideal, é o padrão, colocar aqui dentro o months ID, aqui a tabela do months bug table. Nós temos agora todos esses campos, no caso o ID do nosso months, que é utilizado na visualização, quando nós visualizamos um caso, ele tem o parâmetro do ID aqui. Esse é o ID que nós vamos passar, esse vai ser o nosso link. Então aqui nós imprimimos já o ID dentro deste A. Aqui no link nós vamos ter isto, vamos concatená-lo com o nosso PHP. Vamos fazer aqui a escrita dele curta. Months ID. Beleza. Fora do link agora nós podemos colocar descrição do months. No nosso caso, vamos dar um eco months, o atributo sumário. Nosso atributo sumário aqui é o nosso título dos casos que nós temos no months. É este cara aqui, o resumo. E está feito o sumário. Continuando agora, nós vamos fazer aqui a data inicial. Acompanhamento. Vamos ver o nome do campo. Início e fim nos nomes. Início e acompanhamento. Fim. Aqui tem o seguinte detalhe, como vocês devem ter observado, a data de início e fim, ela vem no padrão ano, mês e dia. Para a gente escrever ela bem bonitinho ali na nossa listagem dos registros, nós podemos passar uma função nela, que vai fazer a inversão, que fica, é um método estático, vai ficar na nossa application model functions, dois pontos, state reverse, e no atributo a nossa data de início. A mesma coisa para a data de fim. Reverse, data fim. Por último, a nossa ordem. Beleza. Vamos só ajustar aqui. Vamos alinhar o ID ao centro. Alinhar projetos também ao centro. As datas ao centro. E a ordem, que é o campo número, também ao centro. Beleza. Aqui na nossa última célula nós vamos adicionar os botões que vão fazer as ações de editar, excluir e visualizar o registro. Vamos copiar eles aqui de outra via para ficar mais fácil. Vou pegar aqui Evo, artefatos do caso, index. Temos os nossos botões. Aqui adicionados. Aqui os botões eles vão ser da classe CRUD 16, ou seja, botões de 16 pixels. Essa é a diferença entre aqui a CRUD usa o tamanho original da imagem, que no caso eu
creio que é 32 por 32, e que o 16 usa a imagem de 16 pixels. Editar, deletar e procurar. O procurar seria a lupinha que vai ser para visualização. Salvamos agora. Vamos testar aqui. Temos aqui manter acompanhamentos, certo? Está sem nenhum. Vamos adicionar aqui diretamente no banco de dados. Botões de menu. Vamos localizar aqui o nosso manter acompanhamentos. Manter acompanhamentos. Verificar que é a nossa URL base. Ocupamos acompanhamentos. Está salvo. Podemos atualizar nossa página. Manter acompanhamentos. Agora está para o link correto. Temos aqui a nossa listagem dos registros. Temos a nossa ação de adicionar ele, o botão. Temos aqui os botões do CRUD e todos os registros. Agora vamos partir do restante. Aqui depois da nossa ação, vamos colocar uma HR para ficar mais bonitinho. Claro, obviamente, o Clear Both para poder limpar o nosso float. Agora ficou bacana. Aqui vamos alinhar os nossos botões à direita. Beleza. Agora vamos transformar a nossa tabelinha. Em todas as páginas a gente já vai ter direto no código-fonte a importação dos arquivos do jQuery, do arquivo do plugin, do CSS. Isso aí vem tudo pelo padrão do layout. Então a gente pode trabalhar normalmente. Aqui vamos adicionar o nosso código jQuery. Vamos transformar esta nossa tabela list e acompanhamentos em uma data table. Legal. Já temos a data table funcionando. Agora ele vai listar os registros aqui. Podemos aumentar a quantidade de registros listados. Podemos pesquisar. Aqui filtrar os nossos resultados. Temos o link para o Mantis aqui funcionando. Beleza. Agora vamos adicionar aqui com o jQuery os eventos vão ser disparados ao clicar nos botões. Para ficar mais fácil, como já temos aqui em algumas bases isso pronto, eu vou copiá-lo e somente explicar. Novo, editar, deletar e vou visualizar. É obrigado que estejam essas funções antes do data table. Como o data table faz algumas mudanças na estrutura das classes da nossa tabela, algumas coisas aqui podem não funcionar corretamente se o estilo do data table for aplicado antes de determinar a função de cada um deles, certo? Aqui, quando nós temos o nosso botão novo, nós vamos simplesmente desviar o link da página para o Evo. Aqui, alterando o link, vai ser o Evo planos acompanhamentos barra form, que já vai ter o padrão form, a nossa form action
está implementada aqui com a ação de ADT, ou seja, adicionar no registro. Ao clicar em editar, nós verificamos o ID, que tem que ser sempre o primeiro campo da listagem das tabelas. Aqui a primeira coluna tem que ser o ID, para que funcione corretamente. Aqui ele vai pegar o nosso ID, vai desviar o nosso link novamente para ele, planos acompanhamentos, para o nosso formulário, agora com a ação de update e passando o ID de qual é o registro que nós vamos atualizar. Assim fica bem fácil, nós vamos ter somente um formulário, mudando a ação aqui na hora de chamar. Não precisa se preocupar em trabalhar com isso no controller, porque na nossa base do Evo Manager Controller Action, ele já trata essas duas ações diferentes dentro do formulário. Na função de deletar, nós fazemos o quê? Localizamos o ID do registro que queremos deletar, perguntamos para o usuário se ele deseja realmente excluir, somente uma verificação de segurança. Se ele digitar corretamente o excluir todo maiúsculo, então nós vamos enviar este ID para a nossa action de delete, que vai deletar o registro e atualizar a página. Ao clicar no procurar, ou seja, a nossa ação de visualizar, pegamos o ID do registro que foi clicado que queremos atualizar, desviamos o nosso link para Evo, planos acompanhamentos, a nossa view, passando o ID do registro que queremos visualizar. Certo? Então, salvamos aqui, vamos ver se está tudo ok. Ok, então, temos aqui a nossa ação, ainda não possuímos o formulário criado, então vai dar um erro, óbvio. O editar, a mesma coisa, ainda não temos o formulário criado, vai dar um erro. Visualizar, ainda não temos a view criada, também vai dar erro. Mas pode observar que ele já está fazendo a linkagem correta. O excluir, no caso, é o único que já vai estar funcionando, já que ele não depende de outra view. Nós queremos excluir agora. Agora, para finalizar, nós precisamos só construir o formulário, a view de formulário e a view de visualização. Para isso, nós vamos criar aqui, então, dentro do nosso planos acompanhamentos, mais um arquivinho PHTML, vai ser o nosso form.phtml, certo? Aqui no form nós vamos fazer também adicionar o título ao topo, this.headTitle, append this título. Ok. Então, vocês podem observar aqui o nosso título que foi adicionado no index, está aqui, para os acompanhamentos. Agora, clicando aqui no visualizar, clicando aqui em adicionar, que é o formulário que nós criamos agora, ele vem para cá, não dá mais erro, existe formulário, só não tem nada dentro dele, e ele adiciona o nosso título, adicionando planos acompanhamentos, que já vem lá no controller bases, esse título. Se eu clicar no editar, ele também traz o título para mim, atualizando planos acompanhamentos. Ok? Então vamos fazer a construção aqui dos nossos campos. Vamos dar um BR aqui somente para descer um pouquinho, para ele não ficar colado no topo. Criar uma tabela. Vamos definir o atributo style CSS dele com margem 0. Por que essa margem 0? Porque no style padrão de todo o sistema ele define que as tabelas são alinhadas ao centro. Então, onde você colocar uma tabela, se você não definir uma margem nova para ele, não passar a margem 0, ela vai ficar alinhada ao centro. Então, o 0 aqui vai fazer com que ela fique com o alinhamento padrão, vai ficar à esquerda. No nosso caso aqui, como é um formuláriozinho, até por questão de visualização, é bacana deixar ele ao centro mesmo. Então, vamos deixar assim. Certo, agora vamos criar
uma linha para cada informação que nós precisamos. No caso, nós temos aqui no Evo Acompanhamentos 6 informações que podem ser editadas. Então, fazendo td para o título, um td para o campo, novamente um tr com td para o livro e td para o campo. Copiar isso mais algumas vezes. Temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 para todos os nossos campos. Adicionar mais um. Agora, para colocar o nosso botão de salvar. Correspondendo ele de 2. Ok. Vamos circundar essa tabela com um formulário. Vai ser responsável daí o formulário por executar com um método de post a nossa ação correspondente aí ao que o usuário chamar lá da tela. Para isso, para que você não tenha que definir na mão a ação, não tem como saber exatamente, não tem que ficar fazendo if aqui para verificar qual é a ação que o usuário está pedindo. Esse action aqui, ele já vai vir do controller base do nosso Evo Manager Controller Action. Aqui é só dar um echo em this, o nome do nosso e, chamar a variável ação. Ela já vai conter aqui o nosso action. Vamos aqui fazer isso, a identificação. Beleza. Primeiro campo nosso vai ser um campo para o código. Vou colocar um strong aqui, deixar em negrito. Código. Aqui vamos ter um input do type, mesmo sendo do tipo numérico, este campo, como ele não vai ser um campo editável, eu vou deixar ele como text, somente para que ele não fique com aqueles botõezinhos aparecendo lá que o HTML5, que tem a partir do HTML5 nos formulários, quando você define o type dele para nada. Aqui vamos definir a ID como ID. É importante que o ID e o name tenham o nome da coluna da tabela. Isso daí você pode olhar lá no model, você pode olhar aqui direto na tabela, no caso vai ser, esses daqui vão ser os nomes dos campos. Os campos, no caso, que são persistidos. Se você adicionar alguns campos ali só para poder exibir informações que não são persistidos em campo, não precisa se preocupar com o nome deles. Aqui então nós temos ID e name, ID, e o value, é claro, que nós vamos colocar depois. Aqui mais uma vez vamos definir um strong para ficar negrito, projeto, input, time text para o projeto, ID dele vai ser o nome do campo, name também projeto. Vamos definir um tamanho de 30, certo? O vale que ele vai ter logo depois. Esqueci aqui, vamos voltar aqui no ID, colocar a propriedade do idioma dele. Daqui ele vai ser sempre somente o leitor. Aqui temos o value, projeto. Ao incluir e editar a informação, esse campo não pode ser vazio. Então, ele vai ser required. Ok. Aqui temos então strong mantis. Aqui o caso do mantis, certo? No caso do mantis, o que a gente tem aqui de diferente, que vai ser o legal aqui desse cadastro? A gente vai pegar só o ID para persistir em banco, só a relação. Por isso nós precisamos aqui de dois campos. Um campo tipo texto, que o ID não nos interessa, não precisa estar de acordo com o campo dele no banco de dados. Descrição do mantis, name,
texto sendo humanos. Para exibir, no caso, aquele nosso sumário, vai exibir uma descrição para o registro. Aqui ele vai ter o tamanho de 40, válido, que nós já iremos definir. Não é obrigatório, o obrigatório vai ser o ID, então a gente não precisa se preocupar em colocar um obrigatório nele. E logo depois dele nós vamos adicionar outro input, que vai receber o nosso ID do antes. ID antes. E este precisa ficar igual à tabela, que esse vai ser o campo persistido. Definindo o tamanho dele para 4. O value nós vamos definir depois. Ok. Strong data inicial. Ok. Desculpa, esqueci dos 2 pontos. Aqui, 2 pontos. Aqui. Data inicial. Input. Type do tipo date. HTML5. Como agora a maioria dos browsers já suporta o HTML5, ou pelo menos essas tags de formulário são bem simples, eu já estou trabalhando aqui usando algumas dessas tags, já que isso não vai atrapalhar muito o funcionamento do sistema pelo pessoal da empresa. Dificilmente alguém vai estar usando algum browser que não tenha suporte ao HTML5. Nesse caso, é só instruir a pessoa a baixar um browser de verdade. No caso, nosso ID aqui vai ser início, que é o nome do nosso campo. Início de novo. Verbo. Data final. Vamos copiar esse cara aqui. Já que vai ser praticamente idêntico. Mudar aqui para fim. Aqui para fim. Ok. Por último, mas não menos importante, o nosso campo ordem vai ser o input type number id ordem name ordem. O tamanho dele pode ser 5. O value vamos definir depois. Beleza, vamos marcar aqui o que é importante para a gente. O ID do Mantis é obrigatório, então vamos definir no require. Data inicial precisa ter? Claro, então required para ele também. Data final também precisa ter, então required. Nossa ordem não é tão importante, não vamos colocar um required nela. Por fim, aqui vamos colocar o nosso botão que vai executar o formulário. Input type submit vel salvar class, para ele ficar bem bonitinho, vai ser botão. Ok? Então, a princípio, esse é o formato do formulário aqui. Nós vamos testar ele aqui para ver se está beleza. Tá legalzinho aqui. E salvando, ficou bonito aqui, vamos trazer ele mais para cá. Então, ao invés de deixar o post com 2 nele, vamos só adicionar ele na segunda TD. Ok? Então, aqui nós temos o nosso formulário para inserir os acompanhamentos. Código aqui, read-on, projeto digitável, banco digitável, ID dele digitável, o calendáriozinho padrão do HTML5, para a data final também. O campo ordem é um campo do tipo number. No HTML5 ele vai permitir que você digite letras, ele vai validar somente no final. O legal dele é isso aqui, você poder fazer assim, caso alguém acesse o sistema
via dispositivo móvel, Android ou iOS. Esse campo aqui, o navegador do aparelho já vai identificar e fica mais fácil de você alterar. E o nosso botão salvar. Agora nós temos que fazer o seguinte: nós temos que transformar este campo aqui num campo de busca. Nós temos ainda que criar aqui, no caso, fazer com que os valores desses campos venham preenchidos quando ele for do tipo edição, o que não acontece no momento. Temos aqui, temos aqui na opção editar, formulário vazio também, certo? Então nós vamos fazer primeiro com que esses campos venham preenchidos. Para isso nós vamos colocar a nossa variável que a gente chamou de acompanhamentos dentro desses campos. Mas aqui no formulário existe um detalhe especial. A gente pode estar incluindo, então essa variável pode não existir e a gente não vai conseguir imprimir o seu valor, uma vez que ela não existe. Para isso, além de nós escrevermos o campo aqui através do diz acompanhamentos ID, nós temos que verificar primeiro se a nossa variável está instanciada. Para isso, nós simplesmente fazemos um if para verificar se diz acompanhamentos é diferente de nulo, certo? Neste caso, vai escrever o ID. Vamos salvar aqui, vamos clicar em editar este registro, o ID vem preenchido. Aqui nós podemos alinhar, é claro, o texto à direita. Não vou fazer agora, não é muito interessante. Para que fique mais fácil, antes de começar aqui o nosso formulário, eu vou criar uma variável que vai ser chamada de editando e ela vai receber essa comparação aqui, para que fique mais fácil da gente trabalhar depois, ficar mais curta a nossa escrita. Então aqui eu vou verificar, diz acompanhamentos é diferente de nulo, fazer um if else resumido. Se for meu teclado do notebook não está digitando a interrogação, então vamos fazer assim. Então essa variável recebe true, se não, essa variável recebe false. Ok, agora fica mais fácil. Aqui a gente vai fazer if, editando, exibimos o ID. Vamos verificar lá se funcionou. Vamos aqui em editar. Funcionou. Está editando, traz o ID. Está inserindo, não traz o ID. Perfeito. Então, aqui nas outras a mesma coisa. Projeto. E editando, escrevemos desacompanhamentos, projeto. Testar. Está aqui o nosso projeto. Beleza. Aqui, para o mantis, nós vamos fazer como a gente fez anteriormente. Vamos criar um objeto chamado mantis e passar para ele o nosso somente também, desculpa, se estivermos editando nós vamos fazer isso, senão não vai existir de onde a gente tirar essa informação. Se estiver editando, então desacompanhamentos find row, passando a nossa classe, que vai ser a application model mantis detail. Beleza. Aqui dentro da descrição nós vamos fazer também essa verificação
Se editando, nós vamos escrever imantes sumável neste campo. Aqui no seu ID nós vamos fazer bem parecido. Se estiver editando, nós podemos pegar tanto o desacompanhamentos ID mantes como o mantes ID, vai dar na mesma, para ficar bonitinho aqui, pegar o mantes ID, mais curto de escrever. Data aqui. No caso, a data do banco que vai vir da consulta, ela vai vir no mesmo formato que está aqui no banco, ano, mês e dia. O que não tem problema, já que a gente não definiu aqui para esse date qual vai ser o date format dele, então ele tem por padrão esse mesmo formato. Então a gente pode passar diretamente aqui para o valor dele, esse carinha, que ele vai aparecer certinho para a gente no nosso formato da nossa time zone aqui do Brasil, que seria dia, mês e ano. Então, se editando, eco, acompanhamentos início. Vamos copiar aqui, ali para baixo. Início, fim. Por último, a mesma coisa aqui para nossa ordem. Se estiver editando, escrevemos a ordem. Agora nós temos aqui um formulário. Opa, alguma coisa fizemos de errado aqui. Aqui editando, mantes agir, aqui no bar, aqui editando, fiz acompanhamentos, início, editando acompanhamentos, editando acompanhamentos, ordem, aqui, acompanhamentos. Perfeito. Então está aqui. Acompanhamento 1, o código dele no mantes, as datas definidas e a ordem. Vamos ver que ainda podemos editar aqui o ID, editar aqui a descrição e, se salvarmos, fazer uma cagada bem grande. Para que possamos resolver esse problema, inclusive permitir que o usuário busque o registro aqui do mantes de maneira mais prática, vamos utilizar o plugin criado aqui por mim, que é chamado de jQuery Search, que é para pesquisa de registro. Ele funciona de maneira bem simples. Eu vou copiar ele de um outro aqui que já está pronto. Vamos ver aqui no artefatos do caso, formulário, tem campo de pesquisa, em campo de pesquisa. Então, vou pegar aqui, copiar, vamos adicionar aqui nossa JavaScript, colar no nosso amigo. Aqui, coincidentemente, ele tem o mesmo ID. Aqui vai o ID do nosso campo de descrição, certo? Este campo de descrição aqui, ponto browse field, seria o nosso campo de busca. Passamos o nome da tabela de onde ele vai buscar, que é o mantes bug table, o nome da PK na tabela, o ID, no caso, do nosso campo que representa a PK aqui no sistema, ID mantes, a descrição na tabela e na desk field, o nome do campo, que é a descrição aqui, que é o mesmo nome desse campo. Selecionamos aqui em cima. Precisa repeti-lo aqui? Sim. No nosso list archive, aqui esse arquivo pode ser criado toda vez que você adiciona um plugin a um novo sistema. No nosso caso, eu criei ele aqui em mantes bug table search. Ele simplesmente renderiza uma tabela bem crua, sem nada, aqui no nosso HTML. E essa tabela vai ser transformada depois numa data tag, por isso é importante. Para usar esse plugin,
precisa ter o jQuery UI na sua aplicação e também o jQuery Data Table para funcionar legal. Aqui no nosso segundo parâmetro do Browser Field, nós passamos um list, separando por vírgula quais são os campos que nós queremos que sejam listados. No nosso caso, nós vamos listar o ID, o Summary e o Target Version. Aqui também é bem importante que você liste sempre o ID do registro, que esse ID do registro que você está listando aqui é que vai ser colocado no campo de ID. Nesse caso aqui, salvamos. Vamos ver como é que vai funcionar aqui o nosso plugin. Perfeito. O que ele faz? Ele transforma esse campo da descrição em somente leitura, para que você não fique digitando aqui dentro e você seja obrigado a pesquisar aqui através da lupinha que ele adiciona após os nossos campos, após o campo de ID. Clicando na lupinha aqui, ele vai carregar para a gente a nossa tela de pesquisa dos registros. No caso de registros aqui, quando a gente tem acima de 1000 registros, ele pode ficar um pouco lento na renderização do Data Table. É normal, levar alguns segundinhos. Está sendo implementado já a utilização do Server-Side Processing para evitar esses segundos de delay aqui. No nosso caso, aqui nós temos a pesquisa dos registros, da mesma maneira que funciona ali embaixo. Podemos aumentar a quantidade de registros pesquisados aqui, podemos redimensionar a nossa janelinha de pesquisa, podemos procurar por casos aqui e navegar entre as páginas, certo? Para poder selecionar um desses casos, você pode somente clicar sobre a linha, ele a marca, e clica em OK para selecionar. Ou você pode dar duplo clique na linha, ele já vai trazer o registro que você selecionou para cá. Neste caso aqui, só salvar, já está implementado e funcionando a atualização do registro. Esse é o legal de você usar o nosso controller e estender o Driver Manager Controller. Porque nesse caso aqui você não precisa implementar o inserir, excluir, atualizar, essas funções padrões aí do CRUD. Ele já implementa todas elas para você. Você só precisa chamar os parents, as funções, aqui os métodos do parent, e implementar, criar a interface aqui das vias. O resto já está pronto. Aqui não vou editar este registro, vou incluir um novo para poder mostrar todas as funções. Aqui, em adicionar acompanhamento, o nosso botão novo também já está implementado aí funcionando. Detalhe aqui para o placeholder também, que eu esqueci de comentar que o plugin adiciona. Campo ID não podemos digitar. Nosso projeto, vamos jogar um projeto qualquer, 1.110.1.0. Selecionar um caso do antes para este acompanhamento. Pode ser o nosso último caso, dá processo de teste. Selecionamos a data de início dele, pode ser dia 15. A data final dele pode ser dia 24. Ordem dele, prioridade 1. Salvamos o registro. Acompanhamento inserido. Aqui, para exibir essa mensagem, ele vai usar também o nome da nossa variável. Pode ser legal até você usar, de repente, alterar no formulário base, vou dar uma olhada mais para frente, para utilizar o título aqui de cima, para os acompanhamentos. Para fechar a mensagenzinha de que ele conseguiu um sucesso, somente clicar sobre ela só. Aqui vamos verificar, vamos ordenar inversamente. Temos aqui nosso último registro, o registro 70, para o projeto Naves Serimos. Aqui o link dele, no caso do Naves Serimos, a data de início definida por mim, a data final, sua ordem, e está pronto para as ações. Vamos editar esse registro então. Digamos que eu tenha colocado o projeto errado, vamos colocar ele para o projeto 1.107.1 e salvar o registro. Na minha máquina, a execução do sistema aqui é um pouco lenta mesmo, porque eu estou usando o AMP e ele não está com um desempenho muito legal, então ele leva um tempinho a mais do que o normal para poder fazer essas tarefas.
Aqui vamos ordenar ele ao contrário. Temos aqui atualizado 1.107.1.0. Podem observar que a gente nem precisou colocar a mão na massa para implementar as funções de edição, de inclusão, nenhuma dessas funções. Agora, deletamos nosso registro. Deseja reexcluir, então digitamos aqui o excluir. Ok. Houve alguma falha aqui? Ah, tá. Somente delay. Por causa do acompanhamento atualizado, no caso, excluídos. E não está mais aqui. Assim a gente terminou essa parte aí do CRUD. Agora vamos só fazer a visualização dele bem rapidinho aí, só para poder exibir os dados do nosso querido amigo. Então nós vamos lá criar dentro aqui do Evo Planos Acompanhamentos mais um PHTML que vai ser view.phtml. Precisa sim ter esses nomes, porque é assim que ele vai identificar que o action tem que vir para cá quando ele for acessado pela URL, que é URL amigável já implementada pelos End, certo? Então, precisa desses nomes. Aqui na nossa via, nós vamos fazer o seguinte: vamos adicionar o nosso título, o nosso querido amigo título. Colocando título. Vocês devem ter observado aí, esse título ele é alterado a cada ação dessas nossas aí, ele é alterado. Lá no controlador base ele altera de acordo com a ação que você está executando o título também. No nosso caso aqui, vamos adicionar também um H1 para poder exibir esse título no corpo da página. Beleza, vamos dar um espaço aí e vamos adicionar uma tabela. Essa nossa tabela de visualização nós queremos ela alinhada à direita assim, o alinhamento ao centro, definindo a margem 0 para ela. Beleza, aqui ficou fácil agora. TR, primeiro campinho aqui, TD, vai ficar com uma estrutura bastante similar do nosso formulário. Vamos até aproveitar aqui o código do formulário e só tirar o que não vai nos interessar. Vamos pegar aqui, formulário, até aqui, todos os campos. Ok. Vamos substituir aqui. Beleza. Opa. Arrumando a indentação aqui com código PHP misturado. Não deu certo. Vamos tirar todos os inputs, já que não serão mais inputs. Aqui. Tira fora o nosso cara aqui. Vamos deixar esse aqui que a gente vai ter que fazer de qualquer maneira mesmo. Vamos tirar aqui input fora, os dois inputs. Tudo esse Ctrl+C, Ctrl+V feito aí pode ser feito para todos eles, para você poder aproveitar e fazer mais rápido e fácil as nossas telinhas. Aqui está bacana. Então, código que nós vamos escrever aqui, nome da nossa variável, acompanhamentos, ID, projeto, a mesma coisa que a gente faz sempre para poder escrever as informações. Antes, temos aqui uma antes, não vamos ter este nosso colega editando. Quando você estiver visualizando, vai sempre existir o acompanhamento, já que você não pode estar visualizando algo que não existe. Então, aqui nós vamos escrever também o nosso ponto. Opa, desculpa. Vou fazer bonitinho igual no outro lá. Vamos fazer igual formulário. No formulário não, desculpa.
uma listagem, monta ele com um link bem legal aqui. Beleza, ficou claro tudo isso aqui. E colar aqui. Beleza, então. Vamos olhar bem demandas, beleza. Ok. Data inicial. Vamos fazer a nossa inversão do formato dela, chamando a nossa function. Temos aqui date reverse. Passamos acompanhamentos início. Opa, tem que levantar não. Final, por final, ordem. Tá, feita a nossa resolução, vamos só criar um link aqui para voltar. Colson 2. Voltar. Esse cara vai levar aqui, ó. Eu vou nos acompanhamentos, essa telinha principal, e está concluída aqui a nossa div, somente isso. Então vamos passar aqui os valores, vamos testar? Vamos lá então, registro 68, código de mandos dele 2120, código 68, projeto, mantes, data inicial e final, aparentemente não está definido, vamos conferir já, ordem C, botãozinho de voltar, funcionando, vamos ver aqui, opa, tem uma coisa errada para lá, porque essa data existe sim, aqui novamente, acompanhamentos, aqui também acompanhamentos e fim. Então, visualizar nosso registro. Ainda não. Aqui está errado. Diz acompanhamentos. Isso. Diz acompanhamentos. Fim. Muito simples. Aqui não dá para escrever, né? Atualizar a página. Não será. Beleza. Aqui, se quiser alterar o campo que vai aparecer, quiser fazer o projeto, não faz muita diferença, não é legal também porque vai ter muitos projetos. Ou você pode trabalhar também aí, de repente, alguma coisa, editar ele aqui na base, aqui na nossa classe filha, esse título, para poder usar a descrição do antes. Mas aí você vai ter que trabalhar ele aqui dentro da classe filha. O que a gente pode fazer normalmente chamar a base da classe pai que nós precisamos que seja executado e também fazer outras execuções além disso, para poder jogar de repente alguma informação mais para aqui, alguma coisa assim, e trabalhar. Você pode fazer aqui e manter as funções da classe pai. Aqui a gente finalizou, nós temos agora então nosso manter acompanhamentos 100% operante, funcionando bem legalzinho, com a listagem dos registros, link para antes, todas as funções funcionando, visualização, busca funcionando aqui também, bem legal, olha lá, tudo certinho, de maneira bem simples, bem rápida. Pode ver que gastamos aí um tempinho no vídeo porque foi explicado como fazer, também foi explicado algumas coisas a mais, como a Web Table aqui, foi falado um pouco sobre algumas coisas do Zend também, e mesmo assim não foi demorado para construir telinhas de CRUD. Então aí mostra como é importante você saber aproveitar bem o framework que você está usando, aqui as bibliotecas que foram criadas para poder facilitar mais ainda
a nossa vida, que foi o essencial para que esse build fosse tão simples de fazer. Você precisou criar um controle com sua mente, estender ele, definir alguns atributos e depois fazer as views de maneira bem simples, já que o Zend controla aqui a adição do menu em todas as páginas que eu defino e o nosso controller base, todas as ações aí, certo? É importante também lembrar que o nosso controller base, ele foi desenvolvido por mim, mas ele estende também o Zend Framework. Então, tudo que você pode usar no Zend DB Table, você vai poder usar também no Evo Manager DB Table. Ele só tem algumas coisinhas a mais, da mesma maneira o controle, que é para poder facilitar a nossa vida ainda mais, tratar os dados para não deixar que sejam enviados aqui. O que ele faz nessa DB Table é não permitir, que sejam passados parâmetros para ele aqui no post que não possam ser persistidos em banco, evitando que ocorra erro. Assim ele filtra e pega somente as colunas que são válidas no banco. Também funçãozinha criada ali bem simples por mim, adicionada só para poder executar isso aí. Ok? Então ficamos assim. Até mais.